Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre os benefícios que o vinho pode trazer para a nossa saúde quando consumido de maneira correta. E a Edufal está sob nova direção. Vamos saber o que vem de novidades por aí e também falar um pouco sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido pela editora. Uma das bebidas mais antigas da humanidade pode ser uma grande aliada da saúde, principalmente contra os problemas do coração. Estou falando do vinho. Estudos recentes comprovaram que, se consumido da maneira correta, o vinho pode ajudar a prevenir doenças cardíacas, reduzir a pressão, controlar o colesterol e até proteger contra certos tipos de câncer, como o de mama e o de próstata. E a bebida ainda ajuda a aumentar a longevidade. Basta uma taça ao dia para ter todos esses benefícios. Quem explica mais é o cardiologista Alfredo Aurélio. Isso não é conversa de marketing, não, né? Olá, Miguel. É um prazer estar com você aqui nesse bate-papo. Não, mas não é tão simples o médico se posicionar em relação ao uso de bebida alcoólica. Para a cardiologia, é verdade. Há milênios a gente sabe que o vinho foi indicado por Hipócrates, por Pasteur, que tem funções para promoção de saúde realmente. O vinho, ele apresenta-se para o coração como um protetor do envelhecimento do sistema cardiovascular. Há algumas substâncias de origem vegetal, como os polifenóis, que são divididos em tanino, em polifenol, que é o caso do vinho, a substância que vem no vinho. A gente começa a enxergar, através de estudos publicados em revistas importantes, que parece que diminui os ataques cardíacos, os infartos e as doenças cerebrovasculares. Com isso, diminui a mortalidade, morbidade e hospitalizações. Eu conheço um caso de uma pessoa que estava fazendo monitoramento de pressão arterial e foi medido por 4 dias, né? E foi levado o relatório ao médico, pega um aparelho lá na clínica e vai para casa e ele tem que anotar de manhã e de noite, de manhã e de noite, de manhã e de noite. O dia melhor da pressão foi na sexta-feira. Esse cidadão tinha tomado cerveja e comido o churrasco, o salgado. Como explicar isso? Bem, nesse caso específico, talvez uma coincidência. Do ponto de vista científico, o que os trabalhos mostram é que a ingestão de uma quantidade moderada, e aí vem o alerta, tem que ser moderada. Essa dose no Brasil é cerca de, no máximo, 30 gramas por dia. Que representa o quê? Que equivale a 2 taças de vinho. 2 taças, mas tem taças que são maiores, tem taças que são menores. Taças de 60 ml. 120 ml de uma taça de vinho corresponde a 12 gramas. Mas se juntar tudo durante a semana, não vou tomar por todo dia, vou juntar tudo para um dia só da semana. Os trabalhos indicam, Miguel, que dessa forma não há o efeito. Não há efeito. Pelo contrário, pode inclusive desencadear, pelo efeito do álcool, de outras patologias que são maléficas ao indivíduo, como, por exemplo, a pancreatite, que é um caso de extrema gravidade quando ela se expressa da sua forma maior. Mas o que os estudos mostram, os estudos europeus e americanos, é exatamente que tem que ser diário. O porquê dessa manutenção diária, a gente fisiologicamente ainda não descobriu. Mas epidemiologicamente, apenas a título de observação, o uso em um só dia não faz o efeito. Tem que ser diário. E ele é prejudicial. E seria prejudicial. Só mais um detalhe em relação a isso. Isso originalmente foi visto em 1990 porque os franceses têm baixo índice de doença que obstruem as coronárias.
porque eles têm uma vida de uso de vinho todos os dias, em todas as refeições, apesar de fumarem muito e comerem as gorduras saturadas em excesso. E a gente sabe que a população francesa ela tem menos doença coronária do que, por exemplo, os Estados Unidos, o Brasil e outros países da Europa. O que levou a crer que a ingestão do vinho de uso moderado e habitual tem esse efeito. Agora, o álcool, né, consumido de forma não moderada, ele é contraindicado para doenças do coração, pressão alta. O álcool, como é que o álcool age em prejuízo ao corpo? Nesse caso de doença coronária e pressão alta. Sim. Bem, o álcool ele é um psicotrópico, nós sabemos, e todo o uso de psicotrópico, ou seja, que ativam ainda mais o sistema nervoso, deve ser com cautela. Os efeitos podemos citar arritmias. Como ele é psicotrópico, ele estimula o sistema nervoso central e o efeito sobre o sistema cardiovascular pode levar a arritmias. E uma das coisas que não pode ocorrer com o uso exagerado do álcool são as arritmias, que podem ser benignas, mas existem arritmias desencadeadas que podem ter um desfecho fatal. A outra coisa é que a pressão arterial ela se eleva com o uso exagerado. Inclusive, Miguel, os hipertensos e que são concomitantemente diabéticos, eles não devem seguir a regra preconizada hoje pela Sociedade Brasileira de Cardiologia de utilizar o álcool como um tratamento eficaz para a redução de riscos cardiovasculares. Pelo contrário, o álcool nos hipertensos não controlados e nos diabéticos podem ter problemas e desencadear eventos adversos graves. Vamos imaginar que na determinada observação da comunidade francesa e pelo princípio ativo que o senhor acabou de relatar, com relação ao tanino, nós temos aí um conjunto de benefícios ao cidadão. Mas existem princípio ativo placebo de um laboratório, de outro, como existe o vinho branco, o vinho tinto, o vinho de boa qualidade, o vinho do Porto, o vinho de Petrolina, o vinho chileno. Vamos juntar todos ou qualificar cada um? Sim. Muito bem. Quando a gente fala especificamente do vinho, é porque o vinho na América Latina está se tornando um hábito mais frequente entre os indivíduos e além de ser saboroso, né? Mas quando nós falamos do efeito, não é apenas dos componentes, dos polifenóis das uvas. A gente fala do álcool em si. O processo de patogênese das doenças cerebrovasculares e cardíacas, ele é originário por inflamação. E esses componentes, eles são anti-inflamatórios, esses flavonoides que nós falamos. E eles fazem com que diminuam o crescimento da placa de aterosclerose nos vasos. Em relação a... Do vinho, né? Do vinho. Mas quando nós falamos do álcool em si, falamos sobre... Os trabalhos, eles compreendem tanto a bebida destilada, a cerveja e o vinho. Os efeitos são vistos nessas três categorias. Com aquela dose de 30 gramas por dia, dose máxima nos homens, e 15 gramas nas mulheres. E se assemelha o efeito, por exemplo, da cerveja e dos destilados? Sim. Conhaque e uísques, da mesma maneira que se propõe com vinho? Perfeitamente. A redução dos efeitos cardiovasculares chegam, por exemplo, até 5 gramas por dia a 17%. Entre 5 e 10 chega quase a 20%. E 50 gramas por dia chega até redução de riscos em 60%. Ou seja, propagar a ingestão de vinho e dizer que é o vinho não significa dizer que não é o uísque, não é a cerveja. Perfeito. Eles se assemelham. Se assemelham, tem efeitos. O álcool tem o efeito, seja qual for o veículo, seja a bebida, o uísque. O efeito no sistema circulatório é o mesmo. O que difere é o princípio ativo. Sim. Flavonoides, Sim. ou
levedo de cerveja. Sim. Todos vêm de origem vegetal, a matéria-prima para isso. E os efeitos são esses. Mas cabe lembrar aqui que, embora a gente tenha esses resultados, primeiro são observacionais, epidemiológicos. Os grandes trabalhos de fisiopatologia ainda estão sendo desenvolvidos. É que algumas cuidados nós temos que ter. A dose, a gente preconiza, a Sociedade de Cardiologia, de 30 gramas dia. É a mesma na Europa. Por exemplo, na França é mais, 60 gramas por dia. Mas devemos colocar outros aspectos, Miguel, em relação ao uso do álcool, seja vinho, seja cerveja, seja uísque, que é exatamente as relações sociais do uso do álcool, da associação de patologias que são desencadeadas pelo álcool, como algumas psicopatias, esquizofrenia e etc., e a dependência química do álcool. Então, a grande questão do uso do álcool é saber o seu uso moderado, que nesse momento seria 1 a 2 taças de vinho por dia. Mas isso pode ser 1 ou 2 taças ou 2 copos de cerveja ou 1 ou 2 copos de uísque? Perfeito. Que tem aquela mesma grama. Por exemplo, 50 ml de uma dose de uísque convencional, ela tem quase 20 gramas. Então, a dose é maior. A dose do componente é maior, do álcool. E nós temos, então, que diminuir essa dose. Mas tem que lembrar dos outros fatores sempre. Se tem predisposição para doenças hepáticas, e se é hipertenso ou se é diabético. E do mesmo jeito que a gente busca um remédio que às vezes o médico carimba que não pode trocar, não tem indicação para troca por genérico ou similar, o vinho, o uísque e a cerveja, eles têm qualidade. Sim. Algumas são de milho, outras são de cerveja, de cevada, e outro tem um vinho que é uma uva produzida de uma certa maneira do que o de outro. Tem qualidade? É preciso observar isso também? Não, tem que seguir os padrões de qualidade de todas as coisas. Dentre os vinhos, a uva Tanó e a Cabernet Sauvignon parecem ser as que mais oferecem os flavonoides de forma mais de qualidade. Conversamos com o Dr. Alfredo Aurélio, cardiologista. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Miguel. À disposição. No próximo bloco, o assunto é literatura e produção acadêmica. Vamos falar sobre o trabalho da Edufal, que agora está com diretoria nova. Até já.